blog menucriativo.com e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre viagens. Quando eu estava agora no leste europeu, em maio, vieram bastante perguntas do tipo: como que você faz para viajar tanto? Como que você escolhe os locais onde vocês vão? E aí eu fui juntando as perguntas, juntei algumas outras curiosidades e vim falar um pouquinho para vocês. Então, o nosso primeiro tópico é dinheiro. Caramba, como que você arruma dinheiro para viajar? Tudo na vida é uma questão de prioridades. Então, a gente tem como prioridade na nossa vida, eu e meu marido, viajar. A gente não tem prioridade de ter carro, a nossa prioridade não é ter a maior casa do mundo, a nossa prioridade não é presente, a nossa prioridade entre nós dois é viajar. A gente não se dá presente, por exemplo, em Natal, em Dia dos Namorados, porque a gente guarda o dinheiro do presente para viajar. Nossa viagem é o nosso grande presente. Outra coisa assim, a gente viaja uma vez por ano. Então, a gente mais ou menos tem uma noção de quanto custa uma viagem ou nacional ou internacional. Uma viagem internacional para a Europa é um preço, uma viagem internacional para os Estados Unidos é outro preço, para a América do Sul é um outro preço. Então, a gente tem noção mais ou menos de quanto custa uma viagem. Então, o que a gente faz? Nesse um ano, entre uma viagem e outra, a gente planeja como guardar aquele dinheiro. Então, a gente quer ir para a Europa. Nossa grande paixão de viagem é a Europa. Então, a gente foca na meta de guardar o dinheiro para ir para a Europa. Poxa, não deu. Não conseguimos guardar dinheiro suficiente. O que a gente faz? Tem dinheiro para ir para os Estados Unidos? Putz, ainda não tem, não deu, sabe? Apertou um pouco e não deu para guardar dinheiro para ir para lá. Tem para ir para a América do Sul? Tem. Então vamos. Sabe, a gente não tem assim um lugar muito fixo da onde a gente quer ir. O nosso grande barato é esse. A gente meio que decide a viagem no último mês, sabe? A gente tira férias, por exemplo, essa vez foi em maio. A gente marcou as férias tipo 15 dias antes. E a gente definiu tudo 15 dias antes, porque tinha dinheiro, mas não tinha muito, a gente queria ir para a Europa, mas o euro estava muito caro, e daí a gente acabou definindo ir para o leste europeu. Então, dinheiro é uma coisa importante? É sim, mas eu estou falando principalmente de viagens internacionais, mas a gente viaja muito aqui dentro do Brasil também, e principalmente em cidadezinhas perto da onde a gente mora. Então a gente faz muito bate e volta. A gente passa um final de semana no lugar e vem embora. Tem um festival de alguma comida, alguma bebida por aqui por perto. A gente pega o carro, vai, fica lá um pouquinho, depois conhece a cidade e depois vem embora. Então assim, a gente gosta de viajar em qualquer lugar, seja no Brasil, seja fora do Brasil, seja aqui na nossa região. Inclusive a gente já fez uma viagem, eu vou dizer, porque a gente estava com um olhar mais turístico na nossa própria cidade. Eu moro numa cidadezinha bem pequena e a gente nunca tinha tido um olhar turístico para a cidade. Daí a gente saiu um dia para tirar foto de lugares turísticos, de lugares bacanas, e foi muito gostoso. Então assim, você não precisa só de dinheiro, você tem que ter vontade, em primeiro lugar. E vontade de viajar é o que a gente mais tem na vida. Eu, pelo menos, é o que eu mais tenho na vida, e meu marido também. O segundo tópico que me perguntaram bastante é: como você define o lugar onde você vai? Bom, como eu disse, primeiro, com o dinheiro que a gente tem. Não dá simplesmente para falar assim: nossa, eu quero ir para Dubai esse ano. Se eu não tiver dinheiro, não tem como eu ir para Dubai, por mais que eu queira, né? Então, como que a gente define o destino? A gente vê o quanto a gente conseguiu economizar, o quanto a gente tem de dinheiro, e define alguns lugares que a gente gostaria de ir. Como sou eu e meu marido que viajamos juntos, normalmente a gente faz assim: a gente define uns 10 destinos, eu escolho 10, ele escolhe 10, a gente vê qual bate. Aí desses que batem, a gente fica com 3 para escolher. Às vezes 5, às vezes 3, mas normalmente são 3. Desses 3 a gente define um. Nessa última viagem, para vocês entenderem um pouquinho como que foi a nossa escolha, nós estávamos com 3 lugares para definir e nossas escolhas eram: fazer o leste europeu, conhecer Portugal ou fazer a costa oeste americana de carro. Assim, eu tenho uma grande paixão por fazer a costa oeste americana de carro. Eu queria muito pegar um carro, fazer toda a costa oeste, vir dirigindo e terminar em Las Vegas. Eu acho que vai ser incrível. Por outro lado, tanto eu quanto ele, vocês sabem, a gente ama gastronomia. E Portugal é uma
um berço da gastronomia. Tem muita coisa boa para conhecer em termos de comida em Portugal. Lógico, de turismo também, mas de comida é o que a gente mais queria. E o leste europeu, a nossa escolha, na verdade, pelo leste europeu é que eu sempre tive o sonho de conhecer os campos de concentração nazistas. Não é mórbido isso, gente. É uma parte cultural, uma parte da história do mundo que eu gostaria de conhecer. Eu sempre tive muita vontade de conhecer, porque eu sempre me interessei por essa parte da história do mundo. Então, nós definimos pelo leste europeu por 2 motivos. O primeiro motivo é que o euro e o dólar estavam muito caros. E o leste europeu não trabalha com euro. Então, nós fomos para a Polônia, nós fomos para a República Tcheca, para Viena e para Budapeste, né, na Hungria. E o que acontece? Somente a Áustria, somente Viena trabalha com euro, ainda está usando o euro. Os outros 3 países não estão no euro ainda. Eles fazem parte da zona do euro, mas eles ainda não adotaram o euro. E daí o que a gente fez? Vamos ver quanto está o dinheiro deles, né? Quanto vale o nosso dinheiro em relação ao dinheiro deles. E foi uma surpresa muito bacana pra gente saber que o nosso real vale igual o dinheiro deles. No caso da Polônia é muito parecido, é praticamente 1 para 1, tava. No caso da República Tcheca, o dinheiro deles não vale nada, mas as coisas são um pouco mais caras. Então, por exemplo, acaba saindo meio que 1 para 1 também. A Hungria é um pouquinho mais cara, mas assim, muito pouco. É como se R$1 valesse lá, tipo, 50 centavos, sabe? Talvez até um pouco mais. Então, como que a gente faz mais ou menos isso? Quanto custa, sei lá, uma Coca-Cola aqui? R$4? Quanto custaria uma Coca-Cola lá nos países se eu fosse converter o dinheiro? Os mesmos R$4, ou sei lá, R$5. Então, fica mais ou menos elas por elas. Foi essa conta que a gente fez. No caso da Áustria, foi tudo muito caro. Mas assim, absurdamente caro. A gente comeu uma torta lá que custava 6 euros. Então, você faz as contas, caramba, você pagou quase R$30 uma torta, sabe? Num pedacinho de torta. A torta era fantástica, era divina, maravilhosa. Mas eram R$30 uma torta. Então, imagine quanto não era para você almoçar. Então assim, o euro estava muito caro, aí a gente acabou deixando Portugal para depois, por causa do euro, e a gente acabou deixando a costa oeste americana para depois, por causa do dólar, porque a gente não tinha dinheiro para fazer isso. Fomos nós para leste europeu. E o que a gente esperava de lá? Eu não esperava muita coisa, eu não sabia muito, eu não conhecia muito sobre o leste europeu. Eu sabia que lá estavam os campos de concentração, mais precisamente na Polônia, que eu queria conhecer muito. E fomos nós para o leste europeu. E, gente, foi fantástico. Foi uma viagem, assim, uma das melhores viagens que a gente fez, para falar a verdade. Então, se você está pensando em ir para o leste europeu, vá. Vá, porque vai ser magnífico. Bom, então é dessa forma que a gente escolhe o local que a gente vai. É mais o quanto o nosso dinheiro está valendo, o quanto que dá pra gente fazer, tá? E aí, como é que você faz a mala? Perguntaram pra mim. Então, a mala, ultimamente, nas 2 últimas viagens, eu acabei me dando mal. A penúltima viagem que a gente fez foi pra Holanda e Bélgica. E me falaram assim, olha, tá calor aqui, pode trazer roupa de calor porque tá muito calor. E tava muito frio quando eu cheguei lá. E aí eu tive até que comprar roupa lá e tal. Pra ir agora pro leste europeu, eu fiquei olhando no celular o tempo todo quanto que tava a temperatura e acabei montando uma mala mais ou menos para uns 18 graus, que era mais ou menos o que eu tava vendo. Aí a gente chegou lá e deu 6 graus um dia. Então, a Europa é sempre assim, gente, por mais calor que esteja, leva um casacão, porque hora ou outra pode esfriar de repente, e assim, não é o frio que a gente está acostumado, não, é frio, é muito frio. Mas eu gosto de frio, né, eu adoro o frio, então eu não me preocupei muito com isso. Eu não vou falar muito sobre roupa, sobre mala, porque não é muito o intuito, eu nem entendo direito de moda, desse tipo de coisa, para eu ficar dando dica desse tipo de coisa. É só mesmo observa na internet quanto tá a temperatura e faz uma mala apropriada para o que você acha que vai ser bacana.
Uma coisa muito importante é não leve salto para o leste europeu. Não adianta nada, você vai ficar com sapato que você não vai usar. Então assim, é tênis, rasteirinha, bota sem salto, é a única dica que eu dou para as mulheres, não leve salto. A outra pergunta é, como vocês fazem com a língua? Tanto eu quanto o Rogério, meu marido, a gente fala inglês. E não sei se a gente é fluente, eu nem considero tanta fluência assim, mas a gente se vira bem, sabe? Não passa fome, se ficar perdido, sabe se virar. Então, o importante é o seguinte, inglês é uma língua mundial? É. Aonde você vai, o pessoal fala inglês, sabe? Pelo menos se vira um pouco com o inglês, e daí você consegue também se virar um pouco no inglês. Dá para viajar internacionalmente sem falar inglês? Depende. Depende para onde você vai. Então assim, eu vou para Portugal, lógico que daí eles falam português. Eu vou aqui para América do Sul. Dá para ir sim, dá para você se virar bem sem falar outra língua. Eu vou para os Estados Unidos. Começou a complicar. Talvez até você encontre algum brasileiro que acabe te ajudando em algumas coisas, mas você vai ficar dependente de encontrar alguém. Eu vou para o leste europeu, ou para a Alemanha, ou para a Holanda e Bélgica sem falar inglês. Não vai dar muito certo. Primeiro que vai ser muito difícil de você passar pela imigração. Nós imigramos normalmente pela Alemanha, quando a gente vai para a Europa. A imigração da Alemanha é muito complicada, ela é muito dura, mas ao mesmo tempo, se você tem um passaporte com outros carimbos já da Europa, é muito fácil você passar pela Alemanha, eles levam muito isso em consideração. Então, a imigração não é fácil, porque as pessoas da imigração não falam português, e daí eles querem te fazer perguntas e como que você vai responder, né? Eu já cheguei a ajudar uma brasileira na imigração e ela estava assim, ela estava muito nervosa, ela estava apavorada. E eu entendo porque ela estava apavorada, porque ela não falava inglês, ela não falava alemão, ela não falava outra língua, ela só falava o português. E eu acabei ajudando ela, eu espero que ela tenha imigrado lá para a Alemanha. Então eu acho que é complicado sim você viajar sem falar uma outra língua que seja o inglês, tá? No leste europeu, por exemplo, quase não se vê brasileiro. Então, é muito difícil você encontrar alguém que possa te ajudar. Nós fomos para uma cidadezinha na Bélgica que chama Bouillon e um senhorzinho de lá disse pra gente que nós éramos os primeiros brasileiros que eles tinham visto por lá. Porque é uma cidade muito pequenininha, bem ao sul da Bélgica, e a gente acabou indo porque a gente queria muito conhecer um castelo que tem lá. Então nós alugamos um carro e fomos para lá. Mas eu acho realmente que a gente era os únicos brasileiros lá por um bom tempo, porque a cidade era muito pequenininha e era linda, mas era muito pequenininha. Então é isso, se você não fala inglês, vai ficar difícil para você viajar? Vai. Infelizmente vai sim, para alguns lugares vai ficar bem complicado, a não ser que você viaje num grupo e nesse grupo alguém fale outra língua, tá? Agora, para viajar sozinho, eu acho meio complicado. Eu fico com o pé atrás e falaria para, talvez não. Escolha um país onde eles entendam o português. Daí. O que mais? Me perguntaram também o seguinte, como que você faz para se virar no local? Né? Você chegou na cidade que você escolheu, e aí? Como é que você define o que você vai ver no seu dia a dia? Em primeiro lugar, eu começo a definir isso aqui no Brasil ainda. Eu já tinha falado sobre isso no post que eu fiz dessa última viagem. Tem um aplicativo chamado Triposo. Eu uso muito esse aplicativo. Você baixa a cidade que você vai e vai marcando os locais que você quer conhecer nessa cidade. Quando você chega no local, mesmo offline, ele te dá um mapa aonde você está e aonde estão os locais que você quer conhecer. Então eu acho muito fácil fazer dessa forma. Inclusive você aparece no mapa com uma setinha. Conforme você vira o celular, a setinha aponta para o lugar onde você está virando. Você sabe, você para no lugar e fala assim, putz, eu queria conhecer tal igreja, deixa eu ver onde fica. A setinha daqui, aí você vai virando no mapinha até você ver a setinha apontar para a igreja. Daí você fala, opa, é nessa direção, então é para lá que eu vou. Então eu acho muito fácil usar esse aplicativo.
Eu acho o aplicativo bastante fácil, ele é em inglês, mas eu acho ele bastante fácil de usar. Então eu uso muito acho que 3 últimas viagens a gente só tem usado o Triposo. E eu tô achando fantástico, tem quase todas as cidades do mundo que você queira conhecer. Então é só baixar e daí ir marcando. Quando chega na cidade, daí, normalmente a gente define um roteiro de acordo com os locais que estão perto. Então, eu vou conhecer um local principal, eu já aproveito e já conheço os outros lugares ao redor dele. No outro dia, a gente vai para um outro local principal que a gente quer conhecer, a gente já aproveita e já conhece os locais ao redor dele. Então, é dessa forma que a gente faz, para não ficar aquele balaio de gato, sabe? Vai para um lugar aqui hoje, depois aqui amanhã, depois volta para aquele lugar hoje, é muito cansativo, até porque a gente anda muito, a gente faz tudo a pé e de metrô. Isso foi uma outra pergunta que fizeram. Como que vocês andam, né, se locomovem na cidade? Gente, é a pé e metrô. O metrô é muito barato. Você às vezes compra bilhete de metrô para 24, 48 horas e você anda muito de metrô e acaba gastando menos energia andando a pé, porque a gente anda muito a pé, mas tem dias que é muito cansativo, então a gente normalmente vai de metrô. Táxi dificilmente vale a pena. Alugar carro? Depende do lugar, vale a pena, depende do lugar, não vale a pena. Por exemplo, em Amsterdã não adianta alugar carro, porque é uma loucura andar em Amsterdã. Você quase não anda, não é porque tem muito carro, é porque pedestre e bicicleta sempre tem a preferência. Então você fica parando com o carro o tempo todo. Em Roma, alugar carro é loucura, porque o trânsito de Roma é doido. E daí em Buenos Aires alugar carro, legal, bacana. Em Buenos Aires, show alugar carro. Porque táxi lá também é caro. E o metrô também, eu não me lembro se a gente fez algo de metrô, não. Eu acho que a gente fez bastante coisa a pé mesmo. Então é isso, a gente usa muito o metrô e anda muito a pé. Uma outra pergunta é, como que você escolhe os seus hotéis? Gente, aí é complicado. Normalmente é internet por um bom tempo. A gente costuma escolher hotel assim, em um final de semana a gente consegue escolher 1, 2 hotéis, porque é exaustivo, a gente procura muito. Então a gente começa assim, onde é a praça ou o local principal que a gente quer conhecer. A gente pega o mapa da cidade e vê onde fica. Normalmente as cidades, principalmente europeias, tem uma praça que os locais principais estão ali, em volta ou perto e tal. Em Nova York é assim também. E daí você eu costumo escolher um hotel perto daquela praça. Então a gente começa a escolher os hotéis o mais perto possível daquele local. Só que são caros, lógico, né? E daí a gente vai afastando até dar um valor ok pra gente pagar. E o que é ok? Né? O ok pra mim pode não ser ok pra você, o ok pra você pode não ser ok pra mim. Então, eu pego como base os hotéis brasileiros. Hotel brasileiro, normalmente você paga aí 160, 200, 230, 260 reais. Depende da cidade, óbvio. Em São Paulo, dificilmente você vai achar um hotel por menos de 200 reais. Então, pra mim, pra não pegar hostel daqueles que são quarto compartilhado, porque eu não gosto, a gente até fica em hostel, nós ficamos em hostel na Hungria, em Budapeste, mas a gente pega dentro do hostel, tem quarto que é privativo, então você fica no quarto só você ou só você e seu marido ou sua esposa. E daí a gente faz isso, começa a escolher os hotéis do mais perto do local principal para mais longe. Então a gente começa a procurar hotel, depois a gente começa a procurar em hostel, em pousada. Dessa vez, em Cracóvia, nós alugamos um apartamento inteiro. Então você fala assim, caramba, vocês alugaram o apartamento todo, deve ter ficado muito caro. Então, aí a gente alugou esse apartamento todo, muito bacana, por 160 reais. Então assim, não foi um absurdo de caro, sabe? Foi um preço ok, principalmente para um apartamento, 160 reais a diária.
E a gente gostou muito de ter um lugar do apartamento, porque a gente comprava vinho, comprava cerveja, alguns petisquinhos e batia papo também lá dentro do apartamento. Então é gostoso isso daí também. Parece que você tem uma casinha lá na Polônia, sabe? Parece que você mora lá. Outra pergunta que fizeram bastante é: como você come nos lugares? Como que você escolhe as comidas? Então, gente, é meio na sorte, sabe? Tem muito restaurante que não tem foto da comida. Então, e tem restaurante que a gente foi, por exemplo, que também não tinha tradução em inglês. Então você chama a garçonete, pede para ela mais ou menos te falar o que é aquilo e escolhe aquilo para comer. Como eu tenho um blog de culinária e gastronomia, eu já saio daqui pensando em algumas comidas que eu quero provar em cada local. Comidas típicas ou comidas muito conhecidas. Então eu já saí daqui pensando em algumas coisas. Eu sabia que eu ia sair daqui, ia para Viena e ia comer a Sachertorte, que é a torta de chocolate servida no Hotel Sacher. Então eu já sabia isso, eu já sabia que eu queria ir para alguns lugares comer certas coisas. E também você acaba descobrindo muita coisa boa, tentando, sabe? As limonadas, por exemplo, na Hungria, eu nem sabia que a Hungria fazia limonada tão boa, mas pra mim foram um ponto forte da viagem, as limonadas de Budapeste. E eu fiquei apaixonada, e foi meio que na sorte, porque eu gosto de limonada, pedi uma limonada e era fantástica. Então eu acho assim, abre a mente, sabe, pra comida, pede, se você achar meio estranho, peça, porque o que mais parece estranho muitas vezes é muito bom, é muito gostoso. Não fica só pensando no básico que a gente come aqui. Você está em outro país, absorve a cultura, tenta coisas diferentes. Pensa assim, eu não vou mais estar ali, sabe? Talvez seja muito difícil para eu voltar aqui um dia. Então, o que eu posso fazer para eu ter memórias afetivas daqui desse local? E para mim, eu tenho memórias afetivas muito fortes com comida ou com músicas. Então, eu sempre volto com uma música de viagem, sabe? Sempre toca alguma música em algum local que a gente acaba voltando e falando, essa música me lembra aquele local. E daí eu acho que a gente tem que fazer isso, tem que criar certas memórias na cabeça da gente. Bom, eu acho que é isso, eu já falei bastante, esse vídeo ficou grande. Mas eu queria contar um pouquinho sobre como que a gente faz para viajar, como que a gente faz para escolher os locais, os hotéis. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês ainda assim ficarem com alguma dúvida, deixa comentário aqui, pode deixar comentário no Instagram, no blog, que eu vou juntando daí as perguntas e a hora que tiver uma quantidade bacana, um assunto bacana, eu faço outro vídeo e respondo, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado. Clica no curtir aqui embaixo pra gente fazer muito mais vídeo, que esse canal vai bombar. Então um beijo, tchau, tchau, obrigada.